Portugal necessita de uma economia mais forte e temos que lutar, acima de tudo, por mais produtividade dos portugueses. Mas como o fazer? Hoje vou dar-vos a minha visão enquanto CEO. São 5 ideias para fazer crescer a economia portuguesa. Olá, eu sou Ricardo Parreira, CEO da PHC Software e este é mais um episódio da série CEO Notes. Portugal precisa de uma economia mais forte. Melhor economia e, acima de tudo, melhores condições de vida para os portugueses. Para isso precisamos de melhores empresas, de mais emprego, de melhores salários e, com tudo isto, mais bem-estar. Na verdade, todos queremos isto. Mas há 5 pontos que podem fazer nós evoluirmos para este caminho. São 5 pontos em que o Estado, os agentes económicos, as empresas e os empresários e as universidades podem investir para nós fazermos crescer e evoluir este país. Vamos começar pelo primeiro. Os gestores e os empresários precisam de formação, precisam de treino. Gerir uma empresa é hoje cada vez mais complexo e difícil, mas há muito boas práticas com resultados comprovados. A pergunta é, e os gestores conhecem todas estas boas práticas, todas as boas práticas que podiam aplicar na sua empresa? A verdade é que não. Segundo um estudo recente, 47% dos empresários têm apenas o secundário. Não foram treinados, não foram preparados para muitos dos desafios que enfrentam todos os dias. Devíamos fomentar o treino frequente e contínuo dos gestores. Aqui as associações podem ajudar imenso. As universidades, principalmente da área da gestão, podem ajudar, mas com pacotes de formação acessíveis às PMEs e não apenas para as grandes empresas. Mas, acima de tudo, o que temos que mudar é esta mentalidade do sempre foi assim e pode continuar assim. A gestão está a mudar a uma velocidade incrível e precisamos de nos treinar e aprender todos os dias para estar à altura e desenvolver as nossas empresas. O segundo ponto é que a inovação é imprescindível. Portugal precisa de mais inovação, mais ambição que vem da inovação. Só fazendo melhor, mais rápido e a preços melhores que os nossos competidores, é que conseguimos vingar e com isso aumentar imenso a nossa produtividade. Para isso, precisamos de inovar em contínuo. Aqui, as universidades e as empresas podiam colaborar melhor. Vejo as universidades a colaborar mais com as empresas grandes. Vejo as universidades com programas com as grandes empresas. Mas o nosso tecido empresarial é formado por PMEs. As PMEs raramente têm acesso a poder colaborar com as universidades de modo, a inovarmos, a evoluirmos. Devíamos ter prémios para as universidades que têm projetos concretos com as PMEs. Devíamos apoiar as PMEs, apoiar as startups com carência de impostos para, nos primeiros anos, reduzir o risco com a inovação e permitir investir o pouco capacidade de financiamento que têm em inovação. Por fim, acho que temos que trazer para o empresário português esta urgência da inovação como forma de crescimento e o grande impacto que isso vai ter na produtividade dos portugueses. Passando ao terceiro ponto, nós devemos e temos todos que querer aumentar os salários e incentivar o emprego. O salário mínimo em Portugal é uma vergonha, mas ainda mais é o salário médio nacional. Mal dá para uma qualidade de vida razoável. É preciso reduzir a asfixia dos impostos sobre o trabalho. Se formos a ver, hoje em dia, para um ordenado de 1.500 euros, a pessoa vai pagar mais de 24% de impostos. Vai estar 1/4 quase da sua vida a trabalhar a favor do Estado, com 1.500 euros de ordenado. Mas para a empresa, os mesmos 1.500 têm um pouco mais de 23% de encargos diretos, fora os encargos indiretos. Portanto, estamos a falar de algo que não incentiva a criar emprego, não incentiva as pessoas quererem ficar em Portugal, principalmente os talentos. Hoje em dia, desde 1 de maio de 2023, até os estágios pagam segurança social, ou seja, já nem os estágios são incentivados deste ponto de vista. Aumentar os vencimentos, que devia ser um desígnio nacional, é totalmente amputado pela fatia que reverte a favor do Estado e não das pessoas, que é quem trabalha para esse aumento. Claro que é preciso
resolver a outra parte da equação. O dinheiro destes impostos é totalmente aplicado na máquina do Estado. A minha visão é que devemos reduzir gradualmente estes impostos, reduzindo também o peso excessivo do Estado na economia. Só assim vamos ter um Estado mais equilibrado, menos impactante na economia, com o impacto incrível que isso pode ter a favor dos vencimentos, a favor do incentivo aos aumentos de vencimentos e a favor ao incentivo à criação de emprego. Nas empresas pequenas isto ainda é mais impactante, por isso esta é uma área crítica para nós todos. A quarta iniciativa que eu acho que pode ajudar muito a nossa economia é reduzir a burocracia. A relação com o Estado é cada vez mais complexa do ponto de vista das empresas. Há um estudo feito em Portugal em que as empresas perdem, em média, mais de 250 horas por ano com obrigações fiscais, enquanto que em outros países, como a Estónia, esse tempo é de 50 horas. O que é que está aqui errado? Está errado a complexidade da relação com o Estado. Temos vários sites para cumprir as nossas obrigações legais. Em alguns casos, é obrigada a presença física em alguma das áreas que o Estado atende presencialmente. Tudo isto prejudica. Devíamos ter um único site para tratar de tudo. As obrigações fiscais deviam ser, quase a sua totalidade, emitidas automaticamente, como está hoje o IRS. Se conseguíssemos evitar esta perda de tempo com obrigações fiscais, mantendo o rigor das obrigações fiscais, podíamos aproveitar esse tempo e a respectiva produtividade a favor de tarefas de muito mais valor acrescentado que as empresas têm todos os dias. Por fim, quinta ideia: pagar a horas. Há uma cultura em Portugal, em alguns setores, de pagar atrasado ou não pagar a horas. E isto, acima de tudo, atrasa a economia, coloca as empresas em apuros financeiros, a necessitar de financiamento e muitas vezes, não o tendo, não podem desenvolver o seu negócio. Isto prejudica-nos a todos. O dinheiro não circula, as empresas não rodam as suas vendas e tudo isto atrasa. Se todas as empresas pagassem a horas, a rotação de vendas aumentava significativamente e, com isso, toda a nossa capacidade de investimento aumentava. Este impacto que poderia ter esta grande mudança de mentalidade, que poderia ter na produtividade das empresas, seria gigantesca, com um impacto direto no desenvolvimento do país. Não pagar a horas faz-nos ficar para trás. Esta seria uma medida que está ao alcance da nossa economia e que teria um grande impacto. Portanto, tivemos a falar de 5 ideias. 5 ideias, na minha opinião, estão totalmente ao alcance de Portugal. Precisam da vontade do Estado, da vontade dos nossos empresários e associações e da vontade das universidades. Mas acredito que teriam um alto impacto na nossa economia. E vocês, quais são as vossas ideias para melhorarmos a economia? O que é que poderíamos fazer para este país evoluir? Coloquem nos comentários e vamos continuar esta conversa. Até já!